Olá, pessoal. Hoje nós vamos para a correção de mais um PET. É o quinto PET de História do sexto ano. Lembrando que eu deixarei o link para a correção dos 4 primeiros e também faremos a correção das 4 semanas do PET 5 de História. Então, para você que ainda não entregou o PET, para você que anda com o PET atrasado, procure o seu professor, mande-o por e-mail do seu professor, mande para impresso, mas enfim, só não deixe de entregar. Esse é o pedido que eu faço a todos antes de começar a própria correção. Dados esses recados, lembro também que deixarei os links com as correções dos 4 primeiros PETs na descrição do vídeo. Bora começar então, pessoal. Deixa eu compartilhar na tela. E aí, gente, nós começamos, neste caso, então, pela semana 1, naquele mesmo esquema. Qual? De ler e responder. Pegar as perguntas e colocar as respostas. Lembrando que, dessa vez, eu coloquei as perguntas em negrito, como o próprio PET foi nos enviado, e as respostas estão no azul, uma letra um pouco maior, para facilitar aqueles que fazem essa correção pelo telefone celular. Então, vamos lá, né? Nós estamos aí na página 74, na atividade da semana 1 do PET 5. E começamos pelo seguinte: de acordo com os textos estudados, qual a teoria sobre a criação de Roma pode ser considerada oficial e aceita pela comunidade histórica científica? Justifique sua resposta. Resposta: a teoria histórica sobre a fundação de Roma é baseada na ocupação das terras localizadas na atual Península Itálica por diversos povos da região. Então, a questão, ou atividade 1, é respondida com essa parte, no qual fala, que a região romana foi ocupada por diversas tribos, diversos grupos populacionais que ocupavam aquela região. Atividade 2, descendo um pouquinho. A teoria mitológica não pode ter sua veracidade comprovada cientificamente. Entretanto, seus aspectos culturais ainda estão muito presentes na sociedade romana. Sabendo que outras sociedades têm suas próprias narrativas mitológicas, busque na internet ou peça ajuda ao seu professor de língua portuguesa e cite 5 personagens da mitologia brasileira, aqui mais conhecidos como personagens do folclore. Então, em primeiro lugar, nós lembramos que no Brasil também existe uma mitologia muito ligada aos povos de origem indígena. E, em segundo lugar, lembro também que foi pedido apenas para citar e não para explicar esses personagens dos mitos indígenas brasileiros. São eles o Saci-Pererê, o Curupira, a Iara, a Mula Sem Cabeça e a Cuca. Não vou me deter na explicação de cada um deles para a gente otimizar o nosso tempo. Atividade 3. Sabemos que um dos povos originários de toda a sociedade romana é o povo latino. O idioma latim era usado na Roma Antiga como língua oficial e atualmente é utilizado pelos membros da Igreja Católica em Roma. Entretanto, a língua latina originou outros idiomas atuais, comprovando a importância da sociedade romana antiga para a formação das sociedades ocidentais. Pesquise na internet ou com seu professor de língua portuguesa e indique 5 idiomas atuais que têm sua origem no latim romano. Então, esses 5 idiomas são eles, português, italiano, espanhol, romeno e francês. Na verdade, são até mais idiomas, mas como o autor pediu 5, estes são os principais. Repito: português, italiano, espanhol, romeno e francês. Então, essas foram as atividades da primeira semana. Passaremos agora para as atividades da segunda semana, no qual
Estou descendo aqui no cursor do meu computador, temos um texto sobre o Senado Romano, e essa segunda semana tem um pouco de exercícios a mais do que a primeira. Atividade 1 da segunda semana do PET, localizada, deixa eu só conferir a página aqui mais uma vez, para não errar para com vocês, na página 76. Atividade 1. De acordo com o texto estudado e analisando a estrutura social e política de Roma no período da monarquia, responda. Letra A. Sob quais condições um ser humano podia ser escravizado? Ou seja, lá naquela época dos gregos e dos romanos. Resposta. As pessoas eram escravizadas mediante dívidas contraídas e não pagas, ou, em outros casos, povos derrotados de guerra. Então, esses eram os dois casos. Dívidas que não eram pagas e derrota em guerras. Letra B. Quem eram os patrícios? Resposta. Eram grandes proprietários de terra e concentravam uma grande parte das riquezas de Roma. Então, quem tinha muita terra e quem concentrava muitas riquezas em Roma era chamado de patrício. Na letra C, a gente tem, o que era a cloaca máxima. Existe algum sistema semelhante na sociedade atual? A cloaca máxima representava o sistema de esgoto romano. Atualmente possuímos sistemas de esgoto que funcionam diferente da cloaca. Então, ou seja, a cloaca era o lugar onde todo o esgoto romano, ia para depois ser tratado. Atualmente, a gente tem outras formas de tratar o esgoto mais eficientes do que a cloaca romana. Na D, ainda da atividade 1, temos a pergunta: o que era o Senado romano? Resposta: era um conselho de anciãos formados pelas famílias mais poderosas de Roma, que tinham como função auxiliar o monarca nas questões políticas. Então, essa era a função do Senado romano, auxiliar o monarca nas questões políticas. Ainda, na segunda semana, temos aqui a atividade 2, que pede para complementar os conceitos ali apresentados. Lembrando para vocês que a resposta está aqui em azul, destacada em azul. Ainda analisando a estrutura social e política da Roma monárquica, identifique qual grupo social cada característica descrita abaixo representa. Então, vamos para o primeiro grupo, Romanos livres, sem posse de terras e grande poder aquisitivo. Eram ligados aos poderosos e tinham sua proteção. Estes eram os clientes. Então, cliente, para um termo atual, é aquele que usa os seus serviços. Cliente lá na Roma antiga eram aqueles que dependiam da proteção, principalmente dos patrícios. Clientes. Grandes proprietários de terras e com grande poder aquisitivo, geralmente ocupavam os cargos mais poderosos, como o Senado e a coroa romana. Esses eram os patrícios, como nós já dissemos no exercício anterior. Derrotados em guerras ou devedores que não conseguiam quitar seus débitos, trabalhavam compulsoriamente realizando serviços braçais. Eram os escravos. E, última definição, maior parte da população, sem poder aquisitivo ou terras, trabalhavam como mercadores, comerciantes e eram obrigados a prestar serviços militares. Estes eram os plebeus. Então, estas eram as classes sociais na Roma Antiga e principalmente no período republicano, na época do Senado. Vamos continuar aqui na página, agora, a partir da 78, Na verdade, vamos para a semana 3 de correções do PET 5. Lembrando que aqui eu estou com o 6º ano. E aí, pessoal, nós vamos agora para a página, só conferindo aqui, 79, e também para definições de conceitos que estão ligados a profissões, a ocupações na Roma Antiga. Atividade 1. Sobre a divisão social da República Romana, descreva abaixo
às funções de cada grupo citado. Letra A, cônsul. Então, resposta. Eram aqueles que presidiam o Senado e comandavam o Exército. Questor. Eram aqueles responsáveis pela guarda do tesouro público. Censor. Responsáveis pela contagem populacional e pela fiscalização dos serviços públicos. Edil. Responsáveis pela administração dos serviços públicos. Pretor. Responsáveis pela aplicação da justiça. Tribuno da plebe. Tribuno organizado para defender os interesses dos plebeus. Então, estão aí, né? Se encontram nessa parte a divisão da República Romana e as funções de cada grupo. Lembrando que o que está escrito em negrito é a parte das questões e o que está escrito em azul, em fonte negra, é a parte das questões e o que está escrito em azul são as respostas. Passemos para a atividade 2. Atividade 2. De acordo com o texto estudado, quais eram as principais queixas dos plebeus quanto à sua participação nas tomadas de decisão na República Romana? Ou seja, do que o grupo dos plebeus mais reclamava. Os plebeus eram uma classe desprovida de direitos políticos e que não suportavam as punições e exigências de um sistema que não os representava. Então, na prática, o que acontecia? Os plebeus não tinham tanto poder quanto os patrícios na sociedade romana, mas eles lutavam em guerras, eles praticavam atividade comercial, eles defendiam também a Roma Antiga. E aí, por essa defesa, por fazerem essa defesa, passaram a reivindicar mais espaço na sociedade romana. Conseguiram? Sim. E agora que nós vamos ver na atividade 3 algumas dessas conquistas. Então, atividade 3. Descreva as principais conquistas da plebe ao longo dos anos na sociedade romana, no período conhecido como República. Resposta. Entre as maiores conquistas estavam a posse e a propriedade, a possibilidade de se tornar um magistrado, o fim da escravização por endividamento e a instauração do tribuno da plebe. Então, essas foram aqui as maiores conquistas dos plebeus no período republicano. A maior dentre elas foi a instauração do tribuno da plebe, como já foi definido numa parte um pouco acima. Vamos continuar aqui. Agora na página 81, atividade 3. De acordo com o texto estudado, responda as seguintes questões acerca da expansão territorial romana no período republicano. Letra A. Por que podemos afirmar que a expansão territorial de Roma deu mais representatividade aos plebeus na sociedade romana? Resposta. Como alguns plebeus participaram do exército, estes se beneficiavam das conquistas. Outros lucravam com a expansão do comércio. Então, essa é a resposta da letra A. B. Atividade 3, semana 3. Por que os militares configuram-se como o grupo mais poderoso de Roma ao final do período republicano? Por causa das conquistas militares que faziam destes grandes heróis romanos, munindo-os de grande popularidade e lealdade, ou seja, por causa das conquistas militares. C. Porque era de suma importância dominar a região do mar Mediterrâneo? Resposta. Porque este domínio ligaria os romanos às regiões comerciais do norte da África e Oriente Médio. E D. Descreva as consequências das ações dos triunvirados romanos ao final da República
para a política romana? Resposta: as disputas políticas levaram Otávio ao poder, iniciando o período do Império e da Pax Romana. Então, estas são algumas atividades da terceira semana do PET 5 do sexto ano. Continuando, para nós fecharmos aqui, vamos para a semana 4. Vou tomar uma água. Na página 84, semana 4 do PET 5. Atividade 1. De acordo com o que foi estudado, descreva o motivo pelo qual o cristianismo representou uma grave ameaça ao estilo de vida romano antes do século III. E aqui eu vou fazer uma breve correção. Falei com vocês, né, que as respostas estavam em fonte 16, cor azul e em negrito. E aí, resposta da atividade 1, página 84. Os cristãos se negavam a servir o exército e adorar os deuses romanos. Então, por isso que os cristãos inicialmente foram perseguidos pelos romanos, por se recusarem a aceitar as mesmas divindades e também por não participar do exército romano. Atividade 2. A máxima extensão do império proporcionou riquezas e poder aos romanos por séculos, mas também foi responsável por uma grave crise administrativa. Quais motivos podem ser apontados como determinantes para essa crise no que abrange o tamanho do império? Resposta: a partir do século III d.C., o império enfrentou dificuldades de conquistar novos territórios, diminuindo o número de escravos e a arrecadação de impostos, o que dificultou a manutenção do exército. Então, esta é a resposta da atividade 2 da semana 4. Atividade 3. Quem era considerado bárbaro na sociedade romana? Resposta: eram aqueles que viviam fora das fronteiras romanas, não falavam latim, não seguiam a cultura romana e não se submetiam às leis de Roma. Então, todos aqueles, na época dos romanos, eram chamados de bárbaros. Não falavam latim, não viviam dentro das fronteiras romanas e não aceitavam as leis e a cultura romana. Atividade 4. Por que os militares do século III não eram sinônimo de proteção irrestrita ao imperador? Então, né, por que ser militar a partir do século III não protegia legitimamente o imperador? Porque os militares, resposta, porque os militares passaram a agir de acordo com os interesses daqueles que pagavam mais. Ou seja, né, não agora agiam para proteger o imperador, mas agiam de acordo com o senhor que os pagasse. Pois bem, gente, vou deixar de compartilhar na tela aqui. Finalizo a correção do PET 5 do sexto ano de História. Lembrando que no link desse vídeo, pessoal, eu vou deixar os vídeos anteriores, o PET 1, o PET 2, o PET 3, o PET 4, com a respectiva correção. Você que ainda não fez, caro aluno, procure a direção, nos procure para nos enviar. Nos envie por e-mail, nos envie impresso. Só não deixe de fazer, gente. E se você gostou, pessoal, passe esse vídeo para frente, enfim, faça o rodar. Para quê? Para que mais pessoas não deixem de fazer suas atividades. Deixe qualquer dúvida, qualquer situação, um comentário para eu melhorar nos futuros vídeos. Eu agradeço demais, né, a quem está assistindo. O intuito é para que vocês tenham um canal de comunicação direto comigo e até a correção do próximo PET. Falou, pessoal!